Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir sabedoria, entendimento da Tua Palavra, discernimento espiritual. Nos abençoa, Senhor, com Teu infinito amor, abre portas boas, fecha portas erradas, e eu já te agradeço para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje, vamos falar sobre portas abertas. As portas que Deus abre e que ninguém fecha. Vamos orar pedindo a Deus para que tenhamos portas boas abertas e portas ruins fechadas. Que Deus tire os obstáculos das nossas vidas. Porque em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Muitas pessoas pedem e oram a Deus para abrir uma porta boa. Às vezes é de um casamento, e quando a pessoa casa, encontra muitos adversários. Às vezes parentes, às vezes sogros que não têm entendimento da palavra de Deus e começa a interferir no casamento dos filhos. Na primeira discussão do casal, a família já fala em separação, já fala que ele deveria ter pensado melhor, ela deveria ter pensado melhor, e começam a ver defeitos e começa a colocar empecilhos na vida do casal. Temos que orar, pedir a Deus sabedoria para lidarmos com os problemas, porque Deus abre uma porta ampla e promissora. Mas em todos os lugares, se você prestar atenção, há adversários. Adversários nos casamentos, nos relacionamentos conjugais, adversários nos trabalhos, pessoas que quando você consegue, ora, pede a Deus e você consegue um bom trabalho. Aí está no seu trabalho, aí outras pessoas ficam observando, porque em todos os lugares somos observados. Pode prestar atenção, todas as pessoas estão sempre observando a vida umas das outras. Se aquela pessoa prosperou, se aquela pessoa está bem. Às vezes você está tão tranquila, cuidando da sua vida, cuidando dos seus afazeres, dando o seu melhor, e você nem imagina que você está sendo espionada, vamos dizer assim. Que tem pessoas interessadas em saber se você está ganhando mais, se você está trabalhando mais, se você parou de trabalhar, como é que anda a sua vida profissional. E infelizmente tem muitas pessoas que se preocupam demais com a vida das outras e se tornam verdadeiros opositores, adversários. Eles não aceitam a prosperidade do outro. Aí às vezes você está conversando, você está bem de saúde, você começa a conversar e na inocência você começa a falar do seu trabalho, de como você está, de como você está feliz naquele lugar, e você não prestou atenção e começa as coisas a desandarem. Começa às vezes a sentir uma dor de cabeça, não está bem, e você acha que é normal, é do dia a dia. Aí pega um resfriado, é normal. Aí depois melhora do resfriado, aparece outra coisa. Temos que ter atenção no dia a dia, porque quando você conhece a palavra de Deus, você entende que em todo e qualquer lugar que você vai, isso não é profecia, isso é pedindo sabedoria a Deus para saber lidar com as bênçãos que Deus nos dá. Porque tem muitas pessoas que recebem sua bênção, mas quando ela recebe, daí a pouco você conhece alguém
que vai para um trabalho, porque ela orou, ela pediu, a porta se abriu e daí a pouco ela começa a desanimar naquele trabalho, ela começa a ver tudo ruim naquele lugar. Isso aconteceu com Josué e Caleb, que foram os únicos que conseguiram entrar na terra prometida, daqueles que estavam junto com Moisés, o povo reclamando. Aí quando Josué e Caleb foram na terra prometida, entraram, conseguiram, lá tinha gigantes, encontraram os gigantes. Aí o povo começou a colocar defeito e dizer, não dá para entrar, não tem como. E eles falaram, tem como sim, o Senhor é conosco, nós confiamos em Deus. Vamos para a terra que emana leite e mel, que vem da parte do Senhor. Então tem coisas que são maravilhosas, que é para a vida dos filhos de Deus, as filhas de Deus, mas tem pessoas que por falta de sabedoria acabam largando suas bênçãos. Outros, quando elas começam a se sentir mal, às vezes começam a pedir oração, começa a pedir um conselho a alguém que faz oração, vai numa igreja, conversa com um pastor, com uma pastora, fala o que está acontecendo no seu trabalho, recebe a oração e depois ela vê que acalmou tudo e ela consegue continuar naquele lugar e dando glórias a Deus, porque tem prosperidade. Você pode ver, aonde há bênçãos e prosperidade, há também empecilhos, há também opositores. Você já viu alguém atirar pedra em um pinheiro que não dá frutos? Claro que não. Vão atirar pedras numa goiabeira para derrubar, para tirar a goiaba. Vão atirar pedras em árvore que dá frutos. Então, quando você estiver em um lugar que você gosta daquele lugar, que você orou por aquela bênção, e você vê que tem pessoas que começam a surgir os opositores, começa a orar, não começa a falar mal do lugar e das pessoas, começa a orar que cai por terra toda oposição do inimigo. Foi através de oração, foi através da proteção de Deus que Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Eles não entraram lá porque eles ficaram reclamando ou ficaram com medo. O medo faz parte. Com certeza eles tiveram medo, mas eles enfrentaram medo. Eles enfrentaram imensos obstáculos. No entanto, aqueles obstáculos não puderam separar eles das bênçãos que o Senhor prometeu. Assim é em nossas vidas. Aquilo que Deus te dá, você tem que cuidar com zelo e prestar atenção. Muitas brigas nos lares, às vezes a pessoa começa a prosperar em alguma área de sua vida, aí começam as discussões no lar, aí a pessoa fala, nossa, logo agora que eu estou melhorando a minha situação financeira, aí começa a falar sobre como está a família. E às vezes não é nem desavença, às vezes é problema de saúde na família. Começa um a adoecer, depois o outro. Então, preste bem atenção. Quando nós recebemos uma bênção, quando tem uma porta boa, aberta para a sua vida, você tem que prestar atenção. Sempre vai ter os opositores, sempre vai aparecer obstáculos, para que a pessoa, naquele momento, comece a falar, comece a murmurar, comece a desfazer do que Deus deu. Porque quantas pessoas recebem, eu vou dar um exemplo, uma pessoa, ela trabalhou, Deus abençoou a vida dela e ela comprou um terreno. Vamos fazer uma história aqui. Uma pessoa comprou um terreno.
a bênção de Deus chegou, o sonho da casa própria. Ela vai, constrói aquela casa toda feliz, ela trabalha, ela e a família dela para construir sua casa, faz o planejamento, tem uma planta maravilhosa, a casa é linda, é maravilhosa, mas no meio aparece um pedreiro que faz coisas erradas com aquela casa. Faz muitas coisas erradas na instalação elétrica, na hidráulica. Aí a pessoa começa a falar: meu Deus, eu trabalhei tanto, minha casa é tão maravilhosa. Aí às vezes tem que quebrar parede, tem que mudar coisas de lugar, aí começa os problemas a aparecerem. Por quê? Porque a gente tem que entender que as bênçãos de Deus, a gente tem que ter muito cuidado para quem fala, como faz, quem contrata, e mesmo orando, porque isso acontece, não é com pessoas que não oram. Aí você pode falar assim: mas eu oro tanto, e por que acontece tantas coisas na minha vida? Justamente porque o inimigo das nossas almas, você acha que está preocupado com quem está fazendo coisas erradas, com quem não está orando, com quem está afastado do Pai? Ele está querendo mexer com os filhos de Deus, aqueles que reconhecem o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo, aquele que reconhece a Santíssima Trindade, que busca orando, que se ajoelha, que se entrega, que pede para que Deus abra a porta. Pois é esse que é especial, é o escolhido. Onde ele anda, ele é vigiado. Você tem que prestar atenção na sua vida e orar, agradecer, louvar e sempre profetizar vitória na sua vida. Porque a palavra, ela tem poder. Então as tuas palavras vai fazer que na tua casa tenha paz, tenha alegria, tenha provisão do Senhor, porque não é viver de mentira, porque às vezes a gente vê os problemas acontecendo e a gente vive pela fé. O filho e a filha de Deus vive pela fé, confiando no Pai. Quem tem um pai bom, quem teve um pai bom, sabe o que é confiar no Pai. Ter tudo nas mãos, ter a proteção do papai, ele vai entender essa palavra. E até quem não teve um bom pai. Porque quando você começa a ver que o nosso Deus é nosso Pai, Todo-Poderoso, e que Ele age em favor dos seus filhos, você começa a descansar o seu coração. Você sabe que você está sendo invejado. Tem pessoas querendo as tuas bênçãos, aquilo que às vezes você reclama muito, tem gente que daria tudo para estar no teu lugar. Então não reclama, cuidado. Às vezes a mudança, a transformação vem através do nosso comportamento. Queremos tanto mudar os outros, mas quando a bênção chega em nossas mãos, a gente tem que cuidar da nossa bênção. Cuide do seu jardim, cuide da porta que Deus abriu para você. Não olhe para os adversários, eles sempre vão existir em qualquer lugar. Todas as pessoas passam por problemas, mas a confiança em Deus, ela tem que ser maior que tudo e todos. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tudo que você faz, você está sendo também observado por Deus. Deus está observando as tuas obras, as minhas obras. O que eu fizer aqui na terra, o que você fizer, meu irmão, minha irmã, estamos sendo observados também pelo nosso Pai.
aí onde tem a vantagem de obedecer os mandamentos de Deus, fazer a vontade do Pai, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Podem tentar, podem fazer o que for contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua família, mas ninguém destrói aquele que está alicerçado em Deus, porque a porta, olha, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então é descansar no Senhor, é agradecer. Eu vou orar pedindo a Deus que Ele abra portas boas em nossas vidas e que ninguém feche as portas que Ele abrir para as nossas vidas. Agora um alerta para você, meu irmão, minha irmã. O que você fala é o que você vai viver. Então profetiza coisas boas. Se no trabalho não está da maneira que você gostaria, você fala: eu vou subir de cargo nessa empresa, eu vou melhorar, eu vou ser reconhecido pela graça do Pai. Eu vou viver pela fé, eu vou viver pela graça do Pai. E Deus vai abrir cada vez portas maiores e melhores. E mais, Deus vai me capacitar. Deus me capacita, Pai, para a glória do Teu nome. Vai falando essas palavras, vai louvando a Deus, vai dizendo: eu estou sendo capacitado. Tem pessoas que entram numa empresa como um jardineiro, uma faxineira, que eu não estou desmerecendo. É um trabalho rico, é um trabalho admirável. São pessoas maravilhosas que trabalham para o bem de todos. Só que para você que sonha crescer, não importa se você começou. Às vezes uma pessoa ela quer pular etapas e ela não consegue. Então, do primeiro degrau, a melhor parte é quando a gente começa de baixo, vem andando degrau por degrau, subindo essa escada, sabendo que Deus está segurando em nossas mãos, que Deus está te colocando em lugares altos. Mas profetiza o que você quer, o que você deseja para a sua vida. Nunca faça mal para o seu irmão. Nunca deseje o mal, nunca deseje o lugar de outro colega de trabalho. Fale: Senhor, eu não quero o lugar do outro, eu quero o meu. Me abençoa, me capacita, melhora o meu salário, abre portas boas para mim que ninguém possa fechar, mas me capacita a cuidar de todas as bênçãos que o Senhor me deu. Senhor, dai-me sabedoria para manter o meu relacionamento conjugal, abençoa essa união e não deixa que nada nem ninguém atrapalhe essa porta que o Senhor abriu para mim, para minha família. Não deixa ninguém fechar, Pai. Não deixa ninguém destruir as nossas famílias. É assim que você deve se comportar. Não fique falando coisas erradas com quem te odeia. Às vezes é uma sogra que não aceita, como eu falei no início, não aceita o relacionamento conjugal. Às vezes é uma nora que o filho ele é bom para aquela mãe e às vezes ele casa e a nora afasta aquele filho daquela mãe, mesmo a mãe dando conselho para que o filho a trate bem, porque falamos muito de sogra, mas também existem noras que afastam, não porque a sogra é ruim, é uma opositora àquela união, mas pelos ciúmes, pela insegurança, às vezes um coração duro, um coração que é ciumento, que não aceita que aquele filho continue amando aquela mãe e respeitando o seu casamento. Filho não nasceu para viver com mãe e pai. Filho nasceu para casar e viver cada um na sua casa, junto com a sua família, mas tem que haver respeito nas famílias. Então devemos orar, pedir a Deus: abençoe aqueles que te odeiam, abençoe,
seja no trabalho, seja na família, seja na parentela, em vizinhança, em todos os lugares. E você vai ver, cada vez mais Deus vai abrir portas boas para você. Você precisa confiar no Pai que tem. Ele é nosso, é o nosso Pai. Vamos orar o Pai Nosso. No final dessa oração, vamos orar o Pai Nosso, agradecendo ao nosso Pai que Ele enviou Jesus para nos salvar. E as portas que Deus abre, ninguém fecha. Agora, a sua boca precisa profetizar coisas boas para não perder a sua bênção. O exemplo está nos israelitas. Aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida. Já estavam na porta, já estavam ali para receber a sua bênção. Tem pessoas que já até receberam, mas acabam perdendo porque falam que não deve. A palavra de Deus, ela se cumpre. Então não adianta eu vir aqui dizer, olha, Deus vai abrir portas boas para você. Se você estiver falando coisas, profetizando coisas ruins para a sua vida, as portas não vão se abrir. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Nem por mim, nem por você. Somos nós que temos que mudar. Deus não muda. Deus é Deus de um bom caráter, de amor, Deus presente. Nosso Pai é amoroso e poderoso, mas a palavra dele, ela se cumpre. Então vamos orar e pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos ensina a falar. Nos ensina a falar, Espírito Santo. Ora em nós, fala por nós. Quando vier uma palavra errada, Senhor, fecha a nossa boca, põe um guarda na nossa boca, como disse teu servo e filho amado Davi. Põe um guarda na nossa boca para que só saia, Senhor, coisas boas, para que da nossa boca só saia profecias boas, palavras de bênçãos, de esperança, de gratidão a Ti, Pai. Gratidão pela vida, gratidão pelo alimento, pela nossa família, da maneira que a nossa família é. Nós te agradecemos, Pai, porque temos um lar, porque temos uma família, porque temos o alimento. Abençoa a vida e protege, Senhor, e cura, Senhor, todo aquele que está desesperado. Abre portas boas para os doentes. Coloca os médicos certos e a medicação certa e vem com unção de cura, Espírito Santo de Deus. Abre portas boas para os desesperados no alimento, aqueles que estão desempregados, precisando, necessitados, Pai. Tem misericórdia do teu povo, para aqueles lugares que cuidam de crianças que precisam de ajuda financeira, para os abrigos de idosos, Senhor, que precisam de recursos, abrigos que filhos largaram e que não visitam seus pais. Abençoa, Senhor. Toca nos grandes empresários para que eles visitem os abrigos de idosos, visite os abrigos de animais, animais largados, animais, pessoas que cuidam de animais em abrigos, desesperados por alimento para esses animais, desesperados com aluguéis para pagar. Pai, em nome de Jesus, abençoa todo aquele que está fazendo a boa obra, todo aquele que tem um coração bom. Coloca teus filhos em lugares altos, abre grandes portas para o teu povo, dai vitória, Senhor. Eu creio que esse mês de agosto é um mês de vitória, vitória do teu povo, do povo de Deus, na saúde, nas finanças, na provisão de alimento, nos estudos, Pai. Abençoa todo aquele e abre portas boas de estudo para todo aquele que tem vontade de estudar e não tem recursos, não tem como sair do seu lar porque não tem nem o dinheiro da passagem, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos e filhas. Coloca os bons corações em lugares altos. Faz subir a escada, Pai, do progresso, do sucesso,
sucesso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, fecha portas erradas, toda porta de engano, porta de mentira, porta do mal, Pai. Fecha, trava, Senhor, trava as nossas portas, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não toque em nossas vidas e nem um membro das nossas famílias. Nós sabemos que temos um Pai bondoso, amoroso e misericordioso, e é em nome de Jesus que eu já agradeço, confiamos em Ti e nos ensina, nos dá sabedoria para cuidar de tudo que o Senhor nos deu, e onde tocarmos, Pai, que tenhamos muitos frutos do nosso trabalho. Que o Senhor abençoe com as bênçãos celestiais do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todos os males e perigos. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.